A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje é 13 de fevereiro de 2022, a lição é a lição de número 7 e estamos começando agora esta maravilhosa lição. O nosso tema de hoje é a Bíblia transforma as pessoas. Olha, a Bíblia transforma as pessoas. Querido, nosso textuário está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? A verdade prática da lição é: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos por estarmos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Ti, meu Deus, a direção e o discernimento do Teu Espírito, para que assim, Senhor, possamos entender aquilo que vamos estudar nesta manhã, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos que estão conosco na Rádio CBC Gospel, abençoa todos que estão na CBC TV e abençoa todos quanto, meu Deus, acessarem o nosso canal no YouTube para também receber esta maravilhosa lição. Deus de Israel, toma, Senhor, o lugar que é teu em nossas vidas e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia transforma as pessoas. Você crê nisso, meu amado? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Você tem a revista da Escola Bíblica? A revista que nós usamos é a revista da CPAD do primeiro trimestre, agora do ano de 2022. Se você tem, coloque em prática as lições diárias, de segunda até sábado, porque você vai ser ajudado no entendimento das lições, tá certo, meu amado? Então, meu querido, a leitura bíblica da nossa lição está em Hebreus, capítulo 4, versículo 11 a 13. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Vamos ler, então, a palavra de Deus? Hebreus 4, 11 ao 13, diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E aí em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 ao 6, nós lemos:
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém, queridos? Olha, nesta lição, nós veremos que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes, ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Pois bem, só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. Queridos, na apresentação aqui da lição, nós temos objetivos. E o objetivo da lição é justamente destacar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Também elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E também expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Então, meu amado, você já tem a prática da leitura, do estudo da palavra de Deus? A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao extremo das Escrituras, a examinarmos as Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Meu querido, se você ler aqui em João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus nos fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia transforma pessoas. Amém, meu amado? Então, que Deus continue abençoando você grandiosamente. Olha, Tiago, ele assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Só examinar lá Tiago, capítulo 1, versículo 21, nós lemos assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Queridos, nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a nossa vida. A chave ou a palavra-chave da lição de hoje é transforma. Transforma. Então, o que nós vamos estudar é que a Bíblia transforma as pessoas, tá? Então, a nossa lição está dividida em 3 partes e cada parte está dividida em 3 tópicos. E a primeira parte da lição é: a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda parte é: a Bíblia anula os conselhos do mundo. E a terceira parte é: a Bíblia nos torna humildes. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia anula os conselhos do mundo, a Bíblia nos torna pessoas humildes. Não é verdade, meu amado? A Bíblia nos torna pessoas humildes. Meu querido, a Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Os israelitas
não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Veja o que diz aqui o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 6. Diz assim, olha: visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Os israelitas não entraram em Canaã por causa da sua negligência à palavra de Deus. O autor aos Hebreus, ele faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. O escritor aos Hebreus, ele nos alerta: ei, gente, não cometam o mesmo erro que os israelitas cometeram. Por suas negligências, eles não entraram em Canaã. E aqui em Hebreus 4:11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tá? Então, nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 4, 12, a parte A do versículo diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. É um Deus vivo. Vede, irmãos, aqui em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, meu querido, olha só: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. No capítulo 9, no versículo 14, ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. No 10:31, ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E no 12:22, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Portanto, a palavra de Deus deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Se você ler aqui em Deuteronômio 32, 46 e 47, nós encontramos o seguinte: disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque estas palavras não vos é vãs, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que, passando o Jordão, ides para possuí-la. Querido, não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o nosso Deus, o Altíssimo, vive desde a eternidade. Olha o que Pedro diz aqui na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 23. Ele diz: sendo de novo gerado, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, por essas razões, a palavra é igualmente eficaz. Isto é, a palavra opera a vontade de Deus. Jamais essa palavra voltará vazia. E essa palavra sempre realiza o seu propósito.
O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Meu amado, dê ouvido à palavra de Deus. Ainda na nossa primeira parte da lição, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Segundo ponto, segundo tópico, a palavra de Deus, ela é viva. O primeiro ponto foi: a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo agora, a palavra de Deus é espada penetrante. Olha, a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, ela penetra na nossa vida. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Se você voltar a ler Hebreus 4:12, a parte B, você vai ver isso, tá? E diz assim que porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, olha só. Até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e também a intenção dos corações. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, Paulo exorta a igreja da seguinte forma: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim, a palavra penetrante até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, que ela examina os nossos segredos obscuros, que a palavra revela o nosso verdadeiro caráter, ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Olha, aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá, meu amado? Então, a Bíblia é a palavra viva de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus é espada penetrante. E o nosso terceiro tópico é: a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12 diz isso. Então, nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias são desvendadas pela palavra de Deus. Os pecados escondidos são revelados pela palavra de Deus. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas pela palavra de Deus. Meus queridos, coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade, ela é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Confira aqui Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está oculto à palavra de Deus. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porém, se o endurecermos tal qual os israelitas no deserto endureceram seus corações, a palavra também nos julgará e, por fim, nos condenará. Hebreus 3, 12 e 13 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Querido, a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Amados, o autor aos Hebreus, ele reforça a sua exortação, trazendo à memória o caráter dinâmico da palavra. Então, meu querido, precisamos entender essa palavra de Deus, tá? Para que possamos ver Deus agindo nas nossas vidas. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta, ou para nos salvar ou para nos condenar à morte. Então, precisamos ampliar o nosso conhecimento estudando a palavra de Deus para identificar a palavra e nos identificar com ela. A segunda parte da lição é: a Bíblia anula os conselhos do mundo. E nós estamos, essa segunda parte está dividida em 4 pontos importantes: as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos, a destruição de toda altivez. Então, a nossa lição, a segunda parte, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Olha, as armas da nossa milícia. Quais as nossas armas? Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, versículo 4, capítulo 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Precisamos entender que não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas estamos realmente numa grande batalha espiritual. Tá certo, meu amado? Aqui em Efésios, no capítulo 6, Paulo reforça esse argumento. Ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. Paulo fala aos Coríntios, no 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então entenda isso. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação,
a espada do Espírito e orando perseverante. É que diz Paulo aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 16 ao 18. Querido, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha, o líder das forças do mal é o diabo. Ele é o líder das forças do mal. Ele está por trás de tudo quanto é maldade. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, por meio do espírito do erro, Satanás trabalha contra o reino de Deus. Olha, Paulo lá aos Tessalonicenses, ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, dissemina a imoralidade, dentre outros males. Paulo, ainda em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 até o 11, ele diz: a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Então, meu amado, é por isso que Deus lhe enviará a operação do erro para que caiam em mentira. Meu amado, contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Paulo fala aqui em 2 Coríntios 10, 4, muito claramente, né? Que diz o seguinte, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então creia nisso. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas que estão na prisão espiritual. Judas, capítulo 1, 21 a 23 diz: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Querido, o Senhor Deus é capaz de destruir todas as fortalezas de Satanás. Meu querido, a palavra de Deus anula o mal. Creia nisso. A palavra de Deus destrói as fortalezas. E o terceiro ponto é a destruição dos falsos argumentos. Este é o terceiro ponto, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha, veja bem, a palavra de Deus destrói os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tá? Então as Escrituras diz que o poder de Deus também destrói os conselhos ímpios. A Bíblia, na versão nova Almeida atualizada,
traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas, usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Aqui em João capítulo 8, versículo 32, um texto que é muito conhecido, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amado, esse é um método cristão para anular esses sofismas, tá? É levar a palavra de Deus às pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade e assim sejam libertas. Entenderam, amado? Então, nós cristãos temos esse compromisso com Deus de levar a sua palavra a outras pessoas. O quarto ponto da segunda parte da nossa lição, a Bíblia anula os conselhos do mundo, é a destruição de toda altivez. Olha, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5, diz claramente isso aqui, tá? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o poder de Deus aniquila toda a altivez que se levanta contra Ele mesmo, contra o conhecimento de Deus. Você está buscando esse conhecimento, você quer conhecer Deus, sabe? As dificuldades vão surgir, mas o poder de Deus aniquila toda essa altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Tá? Veja aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Querido, aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, ele diz: antes sujeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugados aos ensinos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é tremendo, é poderoso, tá? Então, meu amado, não esqueça jamais, tá? Que o poder do Altíssimo aniquila
toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nossas armas são poderosas em Deus para derrotar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Terceira parte da nossa lição, queridos, é a Bíblia nos torna humildes. E esta lição está dividida em essa parte da lição está dividida em 3 tópicos. Deus aborrece a soberba, Cristo é nosso exemplo de humildade e a humildade é uma virtude cristã. Então, a terceira parte, a Bíblia nos torna humildes, está dividida em 3 partes. E é o que nós vamos estudar agora. Amém? Então veja bem, a Escritura declara que Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Não é isso que diz a Bíblia? Vamos conferir? Vamos aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Olha, Deus, ele aborrece a soberba, mas ele concede graça, ele concede bênçãos às pessoas humildes. Então isso indica que Deus, ele abomina as pessoas arrogantes, pessoas que confiam na sabedoria mundana, pessoas que rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta, aqui no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago, aqui no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele, o Senhor, vos exaltará. Amém? As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Isto é se sujeitar ao Senhor, é se submeter aos seus ensinamentos, é se submeter às suas orientações, à sua palavra. E é por isso que o Senhor exorta a gente a examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna e elas testificam de Jesus. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Senhor. Quando nos achegamos a Deus, sabe o que acontece quando nós nos aproximamos, quando nós nos achegamos a Deus? Ele se achega a nós. Tiago, ele fala isso aqui no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Olha, se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Vale a pena você se achegar a Deus, porque Ele vai se achegar a você. Olha, Ele, o Senhor Deus, Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. E nós precisamos dessa libertação. E somente conhecendo a verdade de Deus é que nós vamos chegar a essa libertação. Tá certo? Então Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Aqui em Tiago, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim, olha: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, deixa Deus te libertar dessa sabedoria diabólica. Deixa Deus te libertar dessa sabedoria maligna. Sabe, quando somos libertos dessa sabedoria terrena, animal e diabólica, tá? Somos agraciados por Deus com a verdadeira sabedoria que vem do alto.
Aí Tiago ele ainda diz aqui no 3,17, ele diz, olha, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, o Senhor nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Leia mais uma vez Tiago 3,17. Então, em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra de Deus. Aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E ele diz aqui no 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha, querido, essa é a palavra de Deus, tá? Então, Deus, ele aborrece a soberba. Se você se encontra nesse estado, busca a libertação do Senhor, porque o Senhor vai te libertar dessa sabedoria terrena e animal e vai te agraciar com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tá bom, meu amado? Que maravilha, né? Que coisa linda, Deus trabalhando na vida da gente e nos libertando. Tá vendo? Tá certo, irmãos? Então a Bíblia nos torna pessoas humildes. Deus aborrece a soberba. O segundo ponto é: Cristo é nosso exemplo de humildade. Não haveria ninguém mais indicado para ser nosso exemplo de humildade do que o próprio Senhor Jesus. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha, isto está escrito lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, o Senhor deixou a sua glória. Jesus é o grande exemplo de humildade. Ele deixou a sua glória. Aqui em João 17,5 ele diz, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus deixou a sua glória. Jesus humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. E ele foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui em Filipenses 2,8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Mais um exemplo tremendo da humildade de Jesus. Aqui em João 13, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Aqui no 13,15 ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Queridos, esse é o padrão de conduta para os cristãos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra de Deus e imita os passos de Jesus. Pedro, ele fala sobre isso aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21. Ele diz assim, olha, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém? Tem aquele cântico que diz, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, né? Deste caminho eu não desisto, né? E ele diz, atrás não volto não, né? Então precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. Amém? O terceiro ponto da nossa terceira parte da lição, que tem como tema a Bíblia nos torna humildes. O terceiro ponto é a humildade é uma virtude cristã. Amados, Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Olha o que ele fala aqui em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Olha, é necessário aqui realmente nos tornarmos pessoas puras, purificadas pelo sangue do Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios, Paulo nos fala no capítulo 6, versículo 9 ao 11, ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E então no 10 ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha, é muito forte o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação que foram chamados. É necessário, meu amado. Fomos chamados para sermos servos, tementes, adoradores, e precisamos verdadeiramente, meu querido, verdadeiramente andar nesta vocação, tá? Então, como vimos, Paulo enfatiza aqui a necessidade de andarmos na vocação que fomos chamados. E enfatiza a necessidade de praticar a humildade. É preciso praticarmos a humildade. No capítulo 4, no versículo 2 de Efésios, ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia. Significa reconhecer as nossas próprias fraquezas
Aqui no Evangelho de João 15:5, diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Todavia ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Paulo aos Gálatas, no capítulo 5:16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Precisamos verdadeiramente andar em espírito e não fazer a vontade, os desejos, a concupiscência da carne. Paulo fala ainda aos Efésios, no capítulo 5, 26 e 27, ele diz que para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então, meu amado, a humildade é uma virtude cristã, e só os humildes herdarão o reino dos céus. Olha, Deus, ele resiste aos soberbos, mas concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela palavra de Deus. Amém, meu querido? Então, queridos, nós precisamos entender a palavra do Senhor, tá? Precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Para concluirmos, o Altíssimo, ele não tolera a soberba humana, nem tampouco a rejeição à revelação divina. Os israelitas se rebelaram contra esta revelação. Se rebelaram contra ela e sucumbiram ali no deserto, porque se rebelaram contra a palavra de Deus. A palavra de Deus examina os segredos humanos. A palavra de Deus desfaz todos os conselhos mundanos. E os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados, são agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então não esqueça disso. Então, meu amado, permita que a palavra de Deus provoque transformação na sua vida, tá? Então, meu amado, vamos revisar a nossa lição, tá? 5 pontos aqui importantes que nós precisamos voltar aqui para ver se ficou realmente na nossa mente. Que tipo de alerta o autor aos Hebreus faz? O autor aos Hebreus, ele nos alerta. Você lembra qual? Os israelitas, eles não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. E o autor, a carta aos Hebreus, ele faz um alerta para os cristãos. E o alerta é que os cristãos não cometam o mesmo erro que cometeram os israelitas, né? Se rebelando ou negligenciando a palavra de Deus. O que você tem estudado na palavra, coloque em prática, creia, acredite, porque vai acontecer na sua vida. Segundo, qual é a consequência para quem endurece o coração, tal qual os israelitas ali no deserto? Você consegue lembrar alguma coisa da lição? Você consegue lembrar algo? Tá? Quais as consequências para quem endurece o coração, tal como aconteceu com os israelitas? Olha, se nós endurecermos tal qual os israelitas lá no deserto,
a palavra de Deus nos julgará e, por fim, nos condenará. Isso aqui é importante. Isso aqui não é o autor da lição, não é o bispo Antônio Dias que está falando. É a palavra de Deus. Hebreus 3, versículo 12 e 13 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o alerta aqui, a consequência aqui, para quem endurece o coração para a palavra de Deus, é que esta palavra julgará e, por fim, condenará aqueles que se rebelam contra a palavra do Senhor. Terceiro, qual é o método cristão para anular os sofismas? Queridos, o método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Precisamos usar a palavra, anunciar a palavra, para que aconteça, meus queridos, tá? Para que aconteça a anulação desses sofismas. Quarto, para quem Deus destina a plenitude da sua bênção? Para quem Deus destina a plenitude da sua bênção? Olha, a bênção de Deus, ela é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. A bênção de Deus é concedida aos humildes. Jamais esqueça disso. Está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E o quinto ponto: que virtude nosso Senhor falou a respeito? Olha só, que virtude nosso Senhor falou a respeito como necessário para entrar no reino dos céus. Qual é a virtude necessária? Olha, Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus tem que se portar com humildade. E ele fala aqui em Mateus 18,4: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha, meu querido, que maravilha. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você possa ter tirado proveito da lição de hoje. Que Deus te dê a graça, te dê a paz e que esta lição abençoe grandiosamente a sua vida. Quero fazer um convite para você. Você que está na nossa rádio, na CBC Gospel, ou na nossa TV, na CBC TV, compartilhe o link da nossa rádio com as pessoas. Você que está nos assistindo pelo YouTube, eu peço a você, se inscreva no nosso canal e dê lá o seu like, ative o sininho para você receber as notificações de próximas edições de vídeos que nós vamos estar postando, tá? E compartilhe com seus amigos, assim você vai estar nos ajudando a levar o Evangelho a outras pessoas. Sei que você tem muitos amigos e seus amigos, dentre eles, existem muitos que ainda não aceitaram a Jesus. E você gostaria que essas pessoas, amigas suas, também aceitassem a Cristo. Então, envie para essas pessoas o link da rádio, da TV, ou compartilhe esse vídeo que você está assistindo pelo YouTube e com certeza essa pessoa vai também ser alcançada pelo poder de Deus. Tá bom, meu amado? Olha, encerramos aqui mais uma Escola Bíblica Dominical, mas eu convido você para estar conosco daqui a pouco às 7 horas e 30 minutos
na sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo ali à Escola Aloysio Chaves. Ali nós estaremos aguardando você com a lição da Escola Bíblica presencial. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.